transformar, mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Sejam bem-vindos novamente ao programa Expressão Universitária. O programa de hoje vai analisar um tema que diz respeito a todos nós, pois é de saúde pública. O verão está chegando e é preciso muito cuidado. E não podemos esquecer que alguns aspectos importantes devemos ter para evitarmos o surgimento de doenças provocadas pelos mosquitos. Para isso estão aqui conosco os professores Luiz Repp e Rosane Restelo, do curso de Ciências Biológicas. Eles realizam pesquisas a respeito disso e têm informações importantes para nos repassar. Bem-vindos, professores. Bem-vindo, Fernanda, de novo. Professora Rosane, quais são as condições para que os mosquitos se proliferem? Bem, é chegada a época do verão e é nesse momento onde ocorre a eclosão desses organismos. Eles passam por um período de ovo até chegar à fase de vida adulta e, obviamente, com essa elevação de temperatura, o ciclo torna-se mais rápido e, com isso, a gente tem uma proliferação desses organismos. E como fazer, talvez, para controlar essa proliferação? Nós, enquanto seres humanos, ali, agentes nisso. Ok. Hoje a gente tem, na realidade nós temos dois mosquitos que circulam no nosso dia a dia, que é o Culex, o nosso pernilongo comum, e aí o Aedes aegypti, que é o que todo mundo conhece e ouve falar com mais frequência, Na realidade, todos eles vão fazer postura aonde tem a existência de água acumulada. Na realidade, o Culex, o pernilongo, ele deposita os seus ovos em locais em que há acúmulo de água, Então, pneus, garrafas, entulhos em fundo de quintais, Material de construção, pratos de vasos com flores, São os locais comuns, desde que haja água parada, aonde eles fazem, então, essa postura de ovos. O Aedes, ele faz a postura de água em locais em qualquer local. E nesses locais, não necessariamente no momento da postura, precise água. Mas sim, após essa postura, com a água da chuva, esses ovos ficam cobertos e é o ponto, então, necessário, para que esses ovos depois eclodam e liberem, então, as larvas, que vai dar origem aos adultos. Então, independente de tipo de mosquito, todos eles precisam de recipientes aonde fique água acumulada. Professora, de que forma a população em si pode contribuir para reduzir? A gente sabe que o comportamento humano é vital para essas situações. Eu vi hoje de manhã, inclusive na imprensa, de que uma cidade aqui do interior conseguiu reduzir drasticamente os índices de focos de mosquito. De que forma isso poderia contribuir? Conscientização, sim. E as escolas? Até que ponto as escolas, ou o próprio curso, a própria universidade pode contribuir nesse sentido? Eu acredito assim que já existem várias ações que estão sendo desenvolvidas, estão sendo vinculadas por todos os meios de comunicação. Então, eu acredito que muito falta, de fato, é a população se conscientizar de que cada um é responsável por controlar essa proliferação. Sem sombra de dúvida, a escola faz o seu papel.
né? Porque acaba trabalhando em várias disciplinas essa questão, né? A própria universidade, dentro do próprio curso de Ciências Biológicas, a gente acaba, né, desenvolvendo várias ações que acabam gerando ações para isso, né? Mas o grande segredo está nesse controle feito durante todo o ano e não só agora que é chegada a época do verão. Porque se a gente for pensar o Aedes, por exemplo, a fêmea faz a postura lá no final do outono, por exemplo, e esses ovos podem ficar nesse local até chegar à temperatura adequada para eclodir, que vai ser primavera ou verão, eles podem resistir 300 a 400 dias fora da água. Então, né, as medidas para controlar insetos, no caso os mosquitos que a gente está falando, eles devem ser feitos durante o ano todo e não só durante um período. E quais seriam essas grandes medidas que seriam feitas? Principalmente controlar, né, o fundo. Se cada um controla o fundo do seu quintal, no somatório já vai fazer, né, já vai fazer a diferença. Porque, como eu disse, qualquer recipiente que venha acumular água é local para proliferação de mosquito. Então, se eu pensar numa tampinha de garrafa, né, que fica jogada no fundo do quintal, é um local onde pode haver um criatório de mosquitos, né? O recipiente que os cães bebem água, né? Lembra, o Aedes vai fazer a postura ao redor, não precisa fazer dentro da água. Então, no momento que vai lavar o recipiente para trocar água para o cachorro, tem que esfregar as laterais, né? Porque se houver postura, você vai estar eliminando, né? Se você tem recipientes na sua casa com um vaso de flor, né? Então, são coisas muito simples, que cada um pode estar fazendo e isso no conjunto vai gerar, né, uma boa solução para que esses mosquitos não venham a se proliferar. E né? ele é um cuidado mais, um pouquinho mais trabalhoso, no caso, não é simplesmente passar uma água, mas é uma coisa que as pessoas, que a gente não percebe o quanto isso é importante, talvez está contribuindo ali. Isso. Né? Então, simples fato ali do potinho de água para os cães, né? Ou para qualquer outro animal. Se eu pensar, eu tenho, né, lá na minha casa uma piscina, né? Essa piscina precisa ser cuidada durante o ano inteiro. Né? E não só na época, né, do verão. Se a gente pensar, né, no depósito de garrafas, né, as garrafas sempre colocadas com a boca para baixo, né? Se a gente tem, enfim, qualquer recipiente, né, que vá usar na sua casa, que esse descarte, que esse local onde for colocado, né, seja bem acondicionado para evitar acúmulo de água. Se eu pensar na lata do lixo, né, ela também precisa ficar bem fechada, os próprios lixos serem bem acondicionados, né? Porque qualquer espaço acumula água. E quando a gente fala de acúmulo de água, não precisa muita água. Um pouquinho de água já é suficiente para que eles venham fazer a postura. Então, são medidas assim que dependem de cada um de nós, né? Se cada um cuidar do seu espaço, no conjunto, né, o resultado será bem diferente. Professor Luiz, deixa eu só dar um gancho aqui para o senhor. Eu sei que o senhor é especialista, digamos, em qualidade de água no interior. Tem feito grandes pesquisas nesse sentido, inclusive temos parceria até com o exterior nessa área. Essa realidade que a professora Rosane acaba de relatar, ela pode ser vista no interior também? Isso se reflete lá adiante? Exatamente. Inclusive, eu ia complementar aqui o comentário da Rosane. Ela fala em conscientização das pessoas, né? Mas, na realidade, além dessa conscientização que as pessoas precisam ter, precisa haver um comprometimento, né? E eu, escutando aqui a Rosane falar sobre o controle durante todo o ano, no interior, a gente acaba ouvindo muito de conhecimento popular, né? Então o pessoal fala, esse ano teve muito mosquito porque o inverno não foi tão rigoroso, não matou os ovos ou não matou as larvas. Na realidade, as temperaturas elas acabam não eliminando realmente. O que acontece é que com a temperatura muito baixa, o desenvolvimento paralisa ou quase ele acontece de uma maneira muito lenta. Então por isso que a gente percebe esses problemas com mosquito só no verão, mas é um problema anual. Prova disso é que região sudeste, região nordeste, onde as temperaturas ambientes lá são constantes o ano inteiro,
O problema com o mosquito da dengue, por exemplo, é de janeiro a janeiro. Então é constante. A gente tem essa peculiaridade climática, que temos os invernos teoricamente mais rigorosos, né, com baixas temperaturas. Então a gente tem a falsa ideia de que esse problema não exista no inverno, mas na realidade existe. Então o comprometimento, a Rosane falou coisas aqui muito triviais do nosso dia a dia, que não toma tempo e não requer um grande investimento ali de energia nossa. E a questão no interior, a gente está falando aqui de mosquitos e foi falado aqui desde o início de acúmulo de água e tal. Todos esses problemas reais que a gente vivencia aqui no dia a dia na cidade, eles são gerados por um grande descuido nosso com os recursos hídricos, né? Então a gente tem um desleixo generalizado com os nossos mananciais e a gente está falando de um problema muito específico relacionado a recursos hídricos, mas existem uma série de outros problemas. E não quero nem entrar no mérito, mas se a gente for falar em termos de disponibilidade e qualidade de água para consumo humano, isso é um problema real e tem uma ligação muito grande com as ações. A gente costuma comentar com os alunos que trabalham diretamente conosco nas pesquisas ou com os alunos mesmo em aula, da importância de a gente começar a entender essas questões de água de uma maneira muito mais ampla e não simplesmente olhar para dentro do rio ou para dentro do açude na nossa propriedade e imaginar que o problema está ali localizado. Na realidade, as nossas ações no perímetro urbano, elas refletem a qualidade de água que vai acabar chegando na barragem de captação da Corsã, por exemplo, no caso do nosso município. E a Corsã, ela tem que se responsabilizar de nos disponibilizar uma água com boa qualidade. E faz isso. O problema é que quanto mais degradada essa água chegar no reservatório, maior é o investimento, não só financeiro, né, mas está ligado a isso, maior vai ser o investimento para tornar essa água potável. E a gente reclama de altos custos de conta de água, de problemas com distribuição, mas a gente não percebe que tudo isso é causado por nós. Então, o descuido que eu tenho com o esgoto, com a remoção de árvores na beira do manancial e acúmulo de água, é uma série de fatores. O próprio lançamento de efluentes. E a própria relação de efluentes. Em todos os níveis, né? Acaba comprometendo essa qualidade que o Luiz acaba comentando. Né? Seguindo o raciocínio das ações simples do nosso dia a dia. Você utilizar um detergente e você usar o sabão de barra que as nossas avós, né, faziam e tal, e no interior muitas pessoas fazem. A eficiência dos dois é a mesma, né? Eles são agentes de remoção de gordura, por exemplo, da nossa louça, mas o nível de degradação do detergente que nós compramos no supermercado é muito maior do que do sabão de caseiro, né? Que a gente faz soda. De soda. E um outro detalhe, a gente está produzindo esse sabão de um resíduo que a gente gera todo dia na nossa casa, que é o azeite. Eu vou fazer uma fritura, o que se faz com esse azeite? Geralmente se joga no ralo, né? Ninguém tem o costume de recolher. Então, dali a pouco, se você recolhe numa própria garrafa PET, que é um outro resíduo que a gente gera diariamente, você começa a dar destino para essas coisas e começa a pensar de uma maneira mais integrada. Eu gosto muito do termo, por mais difícil que seja de aplicar isso, é a questão de gestão, né? A gente sempre procura corrigir problemas, a gente nunca pensa na prevenção dos problemas. E essa prevenção de problemas, ela entra dentro de um contexto de gestão. Como é que a gente faz a gestão da nossa casa?
A gente a gestão começa em casa, Exatamente, não a gestão pública. Exatamente. A gente Não. acha que o setor público é que tem que tomar providências. Né? É muito fácil colocar a culpa no outro. né? Mas, na realidade, são situações diárias. Até porque, como a própria biologia prega, e a gente vive num ecossistema, nossas ações têm impacto na forma como a gente vai viver. Isso é um fato. De alguma ou de outra forma, nós estamos, né, produzindo ou fazendo ações de impacto a todo momento. Então, né, usando o que o professor Luiz comenta, se cada um fizer o seu, né, seu pouquinho, a sua parte em casa, isso vai fazer uma diferença enorme. E não são coisas grandes, né? São pequenas ações que no conjunto vão gerar bons resultados. Né? É um aspecto importante também a salientar, é de que o professor Luiz pesquisa muito essa área, de que a qualidade da água gerada ou que se encontra nos nossos mananciais, nos nossos rios principalmente, não é de preocupar, né, professor? E isso é resultado do quê? Das nossas más ações. Exato. A gente tem investido... Não apenas caseira, né, mas ações coletivas. Integradas. Exato. Nós temos investido muita energia, né, e recursos financeiros com apoio da própria instituição e de agências de fomento em pesquisas não apenas na questão de formação de recursos humanos dentro da nossa universidade, né, a nível de graduação ou pós-graduação, mas a gente tem tentado entender como que as nossas ações elas podem afetar diretamente ou indiretamente os ecossistemas, e nesse caso especificamente os ecossistemas aquáticos, e como que nós poderíamos pensar em ações de mitigação desses impactos. A nossa região, a economia da nossa região é agrícola, né? Então a gente precisa, e nós temos, é muito fácil também de perceber isso no dia a dia, quando uma temporada, né, um período de cultivo, tanto de inverno ou de verão, tem algum problema climático, dificuldades na hora de plantio ou de colheita, isso reflete diretamente no nosso comércio, né, porque a agricultura é que movimenta a economia da nossa região. Então, a gente não pode também associar todos os problemas ambientais a essas questões industriais, urbanas e agrícolas. Todas as atividades antrópicas têm uma parcela grande ou pequena de impacto, mas a gente precisa saber lidar e minimizar esses danos. Então, os nossos trabalhos, por exemplo, com mata ciliar, têm focado muito nisso. É entender como que o sistema funciona e como ele funciona minimamente impactado para que a gente consiga conciliar a produção agrícola que move a nossa economia com os serviços ecossistêmicos, por exemplo, que as matas ciliares fornecem para nós, ou fornecem basicamente para o ambiente. E aí a gente vem com uma questão muito direta, que a gente fala em mata ciliar, fala em qualidade de água. Então, o pessoal tem um problema ultimamente tem se falado muito com a diminuição da quantidade de água nos mananciais, nos pequenos rios. Isso se deve a uma degradação muito intensa das nossas matas ciliares. Então, você remove a vegetação, você tem um assoreamento maior, tem uma entrada de sedimento maior para dentro do rio, isso diminui a vazão desses rios e, consequentemente, além de diminuir a quantidade, vai estar diminuindo a qualidade. Se a gente pensar no rio Leãozinho e Ligeirinho, que são os rios que abastecem a barragem de captação da Corsã, eles estão muito... a gente precisa ter um cuidado muito forte com eles, porque são rios... Você imagina, a cidade tem 100 mil habitantes, o município 100 mil habitantes, talvez 80 mil na cidade, consumindo essa água. Quem não conhece o rio Leãozinho e Ligeirinho, são dois rios que devem ter 4, 5 metros de largura e talvez não mais do que 60, 70 centímetros de profundidade. São rios muito pequenos, com uma vazão que, se a gente não tomar um certo cuidado, ela vai diminuir constantemente. E sempre isso vai sujeita a chuvas, né? Sempre na dependência da chuva. Se não chover, o rio não consegue dar esse suporte necessário para a nossa demanda, né?
Então a gente tem que começar realmente a se sentir responsável por essas questões. Não é porque eu moro na cidade de Erechim que eu não sou responsável por ações que acontecem na zona rural. E não é porque o Ademar mora na zona rural que ele não tem que se preocupar com as ações que são feitas dentro da cidade. Então é mútuo a situação. Professor, falando dessa questão das matas ciliares, qual é o estado de conservação delas aqui na região? Pois então, isso é uma coisa, a gente tem feito alguns trabalhos em parceria com os colegas lá da URI, do Laboratório de Geoprocessamento, fazendo análises de imagem de satélite, e hoje a gente está trabalhando com uma análise relacionada a rios de pequeno porte. Nós demarcamos em todo o Alto Uruguai cerca de 170 áreas de drenagem, né, subbacias hidrográficas de rios pequenos. A primeira constatação, 80% de toda a drenagem da nossa região é feita por esses pequenos rios. Segundo ponto, cerca de 90% deles, eles têm algum impacto direto sobre a remoção da vegetação. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for pensar no Código Florestal de uma maneira bem geral, rios com a largura média que nós temos nesses corpos hídricos, que são 3, 4 metros, eles teriam que ter no mínimo 30 metros de vegetação em cada margem. O que eu estou dizendo? Em torno de 10% atendem isso. 90% está, de certa forma, comprometido. Se a gente pensar que toda essa bacia está na porção alta e a gente geralmente consome a água nas porções baixas, se eu estou degradando a porção alta, eu estou indiretamente degradando a porção baixa da bacia hidrográfica. Então não adianta eu me preocupar aqui localmente se eu não cuidar das nascentes, porque elas vão acabar conduzindo a água para as porções baixas, onde geralmente são usadas para agricultura, para cidades, para urbanização, para a indústria. Então a gente precisa ter um olhar muito delicado também para as nascentes, porque elas que vão suprir, né, em termos da quantidade de água. E nós começamos a conversa falando de mosquitos, dessa vinculação, tudo isso está muito ligado. Se eu degradar lá em cima, porque, olha só, vamos sair um pouco do rio. Eu estou afetando ali aves, mamíferos, outros insetos. Então eu estou gerando um desequilíbrio no ecossistema e estou proporcionando aquelas espécies que têm uma certa vantagem ecológica, já sem os seus inimigos naturais, a se proliferarem em maior velocidade, né? Então, e se eu estimular ainda, dar condições para isso, que é o caso dos vasos de flores com um pouco de água, acúmulo de água no nosso pátio, né, no nosso lote, eu estou ainda contribuindo para isso. Então você tem um desbalanço. A natureza funciona muito bem quando ela está em equilíbrio. No momento que a gente começa a fragilizar um lado, vai estourar de algum outro. Ok, nosso agradecimento aos professores, professor Luiz, professora Rosane, Fernanda. Acredito que tenhamos novamente contribuído repassando informações importantes aos nossos telespectadores, desta vez sobre os perigosos mosquitos, a nossa qualidade de água. Então façamos a nossa parte para que possamos ter uma melhor qualidade de vida daqui para frente. Grato pela sua atenção, até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.
Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.